Oi gente, aqui é a Uli, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu caderno de leitura preenchido, né? Pelo menos nessas 2 primeiras semanas do ano aí. Pra vocês terem uma ideia de como foi, como é que eu tô usando, como eu pretendo usar as páginas que a gente criou juntos aqui no último caderno de leitura. Então vamos lá, né? Antes de eu mostrar, já não se esqueça de, por favor, se inscreve aqui no canal, tá bom? Já deixa seu like nesse vídeo, me segue lá nas outras redes também, @rei.uli. O caderno que eu tô usando é um modelo pontilhado, genérico mesmo, tá bom? Eu não lembro da marca, né, como eu falei pra vocês, porque eu tirei a embalagem, né, tirei o adesivo que vinha e joguei fora, mas é uma marca, enfim, genérica. Eu até procurei aqui na internet depois pra deixar um link, mas eu não achei ele. Eu comprei na livraria Leitura, aqui em Manaus, tá bom? Mas é um caderno de leitura bem comum, pontilhado e tudo mais. Vamos começar aqui o tour, então. Então, comecei com uma página escrevendo meu nome, fiz essa colagenzinha aqui. E o que não tinha no primeiro vídeo é essa listinha aqui que eu colei, que na verdade é um sistema de avaliação, né? Como é que eu pretendo avaliar os livros. Então, 5 estrelas significa que eu amei muito o livro, né? Em caixa alta, e que eu quero ler de novo em algum momento. 4 estrelas é que o livro é muito bom, eu recomendo muito. 3 estrelas, que foi uma leitura legal. 2 que eu não curti tanto assim. E 1 estrela que foi uma perda de tempo total. É muito raro eu dar 1 estrela para um livro, porque quando eu não tô gostando do livro, eu geralmente paro de ler. Então é muito raro. Até 2 estrelas também, porque quando eu não tô curtindo muito um livro, assim, quando ele tá indo por um caminho que eu sei que não vou gostar, eu já paro logo de ler, sabe? Vou pegar outro que talvez me apeteça mais. Enfim, eu não fico presa no livro não, se eu não estiver gostando. Seguindo, tem aqui a página de introdução do meu caderno de leitura, né, que é a capinha, caderno de leitura. E essa parte aqui também não tinha no vídeo anterior, que foi uma listinha com 3 metas que eu gostaria para esse ano, né? Metas não necessariamente de livros propriamente ditos, mas relacionados aí à leitura, né? Que é esse ano eu quero ler mais autores trans ou travestis. Eu já tenho alguns livros na lista, mas aceito indicações, então comenta aqui embaixo se você tiver indicação. Quero organizar minha estante no Notion, né? Colocar lá todos os livros que eu tenho, marcar os que eu já li, os que eu não li, quando eu ganhei, quando eu comprei, enfim. E me divertir com esse caderno, né? Quem viu no ano passado, ou do ano passado já, quem viu o vídeo, né, do caderno do ano passado, viu que eu comentei lá que eu não gostei muito da forma como eu preenchi, da forma como eu me cobrei, acabei não fazendo como eu queria, enfim. Esse ano eu quero lidar com esse caderno de uma forma mais descontraída, fazer mais colagens, sem me cobrar, enfim, quero escrever mais sobre as minhas leituras, enfim. Vamos ver ao longo do ano como é que vai ser. Seguindo aqui tem a página de metas, né, acho que eu botei 21 livros aqui, inclusive já terminei de ler um, que foi Mulherzinhas. E livros que eu quero ler lá do Unlimited também, coloquei aqui. Se vocês quiserem ver um por um, é só pausar o vídeo, tá bom? Mas eu vou seguindo aqui. Aí vem a página da tag, né? Eu sou assinante da tag. Eu assino o Clube Inéditos, então todo mês chega, né? Esse já vai ser o meu 3º ano, eu acho, assinando, não sei. Enfim, então eu criei essas 2 páginas aqui. Essa aqui, 2024, para os livros que forem chegando, eu ia anotando aqui o nome, né, correspondente ao mês, e botar aqui a nota que eu dei quando eu ler. E aqui na estante são livros que eu tenho acumulados, né, de um mês que eu pulei e acabei não lendo, ou livros que eu comprei avulso, mas que são da tag, estão aqui na estante, então eu coloquei aqui, organizei eles aqui para eu... É para ficar no meu radar, né, e eu marcar toda vez que eu ler um deles. Aqui tem a página de 30 durante os 30, né? Eu tenho 30 anos, então durante essa próxima década tem essa lista de 30 livros que eu gostaria de ler. Já marquei aqui Mulherzinhas também, que estava na lista, terminei de ler ontem. E tem todos esses outros aqui, se você quiser ver, dá pause aí, tá bom? E aqui no A to Z, né, no desafio A a Z, toda vez que eu ler um livro com uma inicial do alfabeto, eu venho aqui e escrevo. Mas qual é o desafio aqui nesse desafio? Eu tô desconsiderando os artigos, né? Por exemplo, eu li Mulherzinhas, começa com M, botei aqui, beleza, não tem artigo. Mas eu li um livro chamado A Guarda-Costas, né? Esse livro não entra no desafio porque ele tem o artigo A, né? E como o nome dele, né, o título dele também não é Guarda-Costas, eu também não quis colocar aqui no G. Então, quando o livro tiver artigo, ele não entra aqui no desafio. Então, entrou Mulherzinhas só aqui, na letra M. Aqui vem 2 autoras que eu gosto muito, que é a Helena Ferrante e a Taylor Jenkins Reid. Eu quero muito gabaritar os livros dela, quero ler todos. Não sei se vou ler todos esse ano, mas gostaria. Então coloquei aqui, listei todos os livros delas e marquei os que eu já li, né? Então os que não estão marcados, que não estão grifados, são os que eu não li ainda.
para eu ir marcando ao longo do ano conforme eu for lendo. Aí aqui tem a página de autores que eu quero ler esse ano. Alguns desses autores eu já li antes, mas quero ler mais esse ano. Outros eu não li ainda, mas quero ler esse ano. Então tem o Stephen King, Virginia Woolf, Isabel Allende, Maria Dueñas, Carla Madeira, Aline Bay, Jane Austen e Toni Morrison. E aqui nessa página, como é que eu vou preencher? Eu escrevi o sobrenome dos autores com um marca-texto cinza bem clarinho. Então, por exemplo, Stephen King. Quando eu ler um livro do Stephen King, eu venho aqui e faço uma listinha, né? Põe aqui, sei lá, O Iluminado, depois Mr. Mercedes. Aí eu vou escrevendo por cima do nome dele mesmo, né? E assim vai com as outras autoras também. Vou escrevendo o título do livro em forma de lista por cima do nome mesmo. Aí aqui em novos autores é caso eu conheça algum autor novo aí, né? Que não tá aqui nessa lista aqui. Enfim, acabe conhecendo, eu vou anotando aqui. E para eu ir procurando outros livros deles também, né? Aí vem a parte desafio surpresa. Eu já abri o de janeiro lá no Story, que é ler um livro de autor desconhecido, né? Os 2 livros que eu li esse ano, foi Mulherzinhas e A Guarda-Costas, são de autores que eu não conhecia antes, então já se encaixa nesse desafio, né? Eu só tô decidindo qual dos 2 vai aqui pra capa. Como eu comecei a ler Mulherzinhas ano passado, então a Louisa May Alcott não entrou esse ano como uma desconhecida, né, como uma autora inédita, porque eu já conheci ela no passado, tecnicamente. Então talvez eu coloque aqui a autora de A Guarda-Costas, que foi a Catherine Center. Vamos ver como é que eu vou decidir, né, até o final do mês. Aí vem a parte de séries e adaptações. Aqui eu não sou muito de ler séries, mas eu botei aqui algumas que eu quero começar, né, e pintei aqui os quadradinhos correspondentes à quantidade de livros que eu já li. Por exemplo, Os Jogos Vorazes eu li o primeiro, marquei um quadradinho. Uma Chama Entre as Cinzas, eu li os 3 primeiros, falta ler o último, então falta marcar aqui o último. O Tempo Entre Costuras, são 2 livros, eu li o primeiro, falta ler o segundo. Aí vou marcando quantidade de quadradinhos conforme eu for lendo os volumes, né? E aqui nas adaptações, são os livros que têm adaptações e eu quero ler e depois assistir a adaptação, né? Então eu listei aqui alguns já, Mulherzinhas já consegui, tem Um Lugar Bem Longe Daqui, Meu Policial e O Amante de Lady Chatterley. Aí tem outros, né? Conforme eu for lendo outros e assistindo também, eu vou listando aqui. Aqui alguns livros de não ficção que eu quero ler esse ano, né, para não esquecer, porque eu leio muito ficção, muito mesmo. Então, às vezes os livros de não ficção podem passar batidos, mas tem alguns que eu gostaria de ler, então eu listei eles aqui para ficar no meu radar. Aqui os lançamentos do ano, até agora eu só rastreei o The Champion, que vai lançar em fevereiro lá no Unlimited, é um romance, uma comédia romântica. E tem um que eu esqueci de pôr aqui, mas eu vou botar agora, que vai lançar agora em janeiro, chamado Mau Hábito, que eu quero ler também. Esqueci agora o nome da autora, mas eu quero muito ler esse livro. Aqui os lidos do ano, né, eu estou fazendo em forma de lista, aí eu vou numerando, né, conforme eu for lendo, para depois eu não precisar ficar contando aqui quantos eu li, enfim. Aí já li A Guarda-Costas, dei 3 estrelas e meia, eu gostei bastante dessa história. E Mulherzinhas, que virou um favorito, amei essa história muito, então dei 5 estrelas e um coraçãozinho de favoritado. Aí, seguindo os favoritos do ano, né? Eu só faço essa lista de favoritos depois que o mês acaba, então tô aguardando. Lendo quando dá, aqui eu passei que foram 3 dias que eu não li esse mês, os outros todos eu li. E assim, gente, quando eu digo que eu li todos esses dias que estão pintados, não foi tipo, eu li 100 páginas, 50 páginas, não. Tem dias aqui que eu li 2 páginas, 1 página, mas conta, e eu marquei aqui. E assim vai, né? Isso que é, como é que fala? Enfim, esqueci. Continua contando. E aqui é a review do ano. Muita gente me perguntou como funcionaria essa página aqui, né? E é o seguinte, é um jeito de eu rastrear as minhas leituras do ano, né? É fazer mesmo uma review e vendo quanto que eu tô lendo esse ano de cada autor, enfim. Aí aqui na parte de autores, ó, eu montei um gráfico, né? A base, na verdade, para um gráfico relacionado à nacionalidade desses autores. Por exemplo, eu já coloquei 3 aqui, que são Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, né? Reino Unido, na verdade. Que são as 3 que eu mais leio, né? Mas eu quero ler outros países também, aí eu vou colocando aqui conforme eu for lendo. Então, ó, já li, os 2 livros que eu li eram livros estadunidenses, né? Norte-americanos. Então, eu marquei 2 quadradinhos para os 2 livros. E assim vai até chegar. Até acabar os quadradinhos, né? Vou ir marcando aqui a nacionalidade de cada autor, de cada livro. Aqui nessa parte de gênero vai ser um gráfico de pizza relacionado ao gênero do autor, né? Tipo, homem cis, mulher trans, homem trans, não binário, enfim, vou listando aqui e marcar. Porque, como eu falei pra vocês no começo, uma das minhas metas é ler mais autores trans, né? Então eu quero
realmente fazer isso. E aí eu vou colocando aqui conforme eu for lendo também. Aí já essa parte de gênero aqui é a parte de gênero do livro em si, né? Então eu vou marcando os quadradinhos conforme eu for lendo aquele gênero. Por exemplo, eu botei romance, que é romance no geral, romance romântico, que é um subgênero do romance que eu leio bastante, então eu separei. Suspense, infanto-juvenil, ficção científica, fantasia, não ficção, antologia e clássicos, que eu sei que não é um gênero, mas eu quero também rastrear isso, né? Então, por exemplo, eu li Mulherzinhas, que é um romance e é um clássico, então eu marquei nos dois, entendeu? E aqui embaixo são os casais favoritos que eu for lendo ao longo do ano, eu gosto de anotar. E aí eu já botei aqui a Joy e o Frederick e a Amy e o Laurie de Mulherzinhas. Achei umas fofuras. Aí nessa parte aqui da review tem também o formato do livro. Por exemplo, aqui já é mais de quantidade mesmo. Aqui tem os meses, né? E aqui o formato, ó. Físico, e-book, que se foi no Unlimited, e audiobook. Por que eu botei e-book e Unlimited, né? Se tá no Unlimited, obviamente é um e-book. Mas eu leio muito no Unlimited, mas eu também tenho muitos livros baixados. Então, eu quis rastrear aqui quantos e-books eu tô lendo que são meus mesmo, que eu comprei, ou quantos eu li que são do Unlimited, sabe? Aí eu quero fazer essa separação, por isso que eu separei aqui e-book e Unlimited. Enfim, aí no final eu faço o total aqui de cada mês. Esse mês já tem um audiobook e um físico, né? Mas enfim, eu vou esperar o mês acabar para fazer esse rastreio. E aqui é uma parte que eu deixei aberta para quando o ano acabar eu venho aqui listar os meus top 10, né? Dependendo da minha energia ali no final do ano, talvez eu faça uma lista por escrito ou uma colagem com as capas, não sei ainda. Por isso que eu deixei esse espaço aqui bem em branco, bem livre. Seguindo tem a TBR, né, onde eu listo os livros que eu quero ler em cada mês. Às vezes eu consigo ler os livros que eu me proponho nessa lista, outras vezes muda completamente. Por exemplo, aqui em janeiro, eu me propus a ler Mulherzinhas, A Outra Princesa, Dias de Abandono. Aí depois eu botei Capitães de Areia, Troca e The Champion. The Champion não vai ser lançado mais esse mês, só ano que vem, só mês que vem, então eu não vou conseguir ler. Mulherzinhas eu já li, mas esses outros aqui eu já perdi o pique pra ler esse mês, entendeu? Já tô interessada em ler outro livro, então talvez eu não leia esses aqui esse mês ainda. E aí falta colocar ainda a Guarda-Costas aqui, né, que eu li também. E aí fevereiro, quando chegar no final do mês eu planejo quais eu vou querer ler em fevereiro, né, quais eu vou prestar mais atenção pra ler em fevereiro. Seguindo adiante, começa o mês de janeiro. E aí o que acontece? Fiz essa página aqui de review pro mês também, para eu anotar os livros que eu li no mês, os livros que eu comprei, os que eu desapeguei e quais foram os favoritos. Bem simples, bem básico, né? Aqui eu fiz essa mini lista, que é desafio, meta e os 30. Caso eu leia algum livro dentro de uma dessas categorias, né? Eu venho aqui e dou um check. E aí sigo adiante. Eu fiz essa colagem aqui, porque o que acontece? Daqui em diante começam as minhas resenhas, né? As minhas anotações. E eu não queria começar numa página aqui de frente, né? Queria começar do lado esquerdo. Então eu fiz essa colagem pra conseguir começar a resenha do lado esquerdo. E, gente, dá uma dica pra vocês. Esse estilo de colagem é o estilo que eu faço quando eu tô com preguiça, que é o seguinte. Eu pego uma página de um livro antigo que eu tenho aqui, que ela é quase do tamanho certo do caderno, colo a página inteira aqui, corto as rebarbas e aí colo uma coisa ou outra pra dar um toque de cor. E assim vai. Foi o que eu fiz aqui, ficou sucesso e aí a gente segue, né? Pra não ter muito trabalho. E aqui foi como ficou a minha página pra resenha de A Guarda-Costas, ficou nessa vibe. Botei aqui a capinha do livro, o gênero, fiz algumas anotações, imprimi algumas fotos que tem a vibe do livro, enfim, escrevi aqui o que eu achei de toda a história, porque como a história me chegou pra mim, né? E aqui o de Mulherzinhas também, mesma coisa, imprimi até uma cena aqui do filme, enfim, a vibe do livro. E esse aqui eu quis deixar mais espaço porque eu tinha mais coisa para escrever a respeito desse, né? Então eu não colei tantas coisas quanto nesse daqui, né? Que eu sabia que eu não ia escrever tanto assim. Então eu fiz uma colagem invadindo mais a página. Aqui não, aqui eu queria mais espaço, então fiz uma colagem mais simples. E aí é isso, gente. Tá ficando assim meu caderno até agora. É assim que eu tô preenchendo ele, espero conseguir manter esse sistema até o final do ano. Gostei muito de fazer essas duas colagens aqui e espero conseguir manter. E aí vou atualizando vocês de como tá indo todo esse processo, tá bom? Eu sempre compartilho nos meus stories, então me segue lá no Instagram pra ficar de olho. E é isso, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!